plenitude e alegria sobre a vida do seu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Vamos estudar a palavra. Hoje eu quero falar um pouquinho com você de uma coisa ou de uma arma que o inimigo tem usado. Nesta série de mensagens, eu confesso aos irmãos que Deus tem gerado muita cura no coração das pessoas. E eu confesso que essa série de mensagens tem me trazido um bem-estar e uma alegria muito grande. Eu vou explicar por quê. Porque quando eu vejo uma pessoa recebendo cura, quando eu vejo alguém que durante anos foi escravizado, sabe, torturado, humilhado por um complexo de inferioridade e recebe a cura, isso me traz muita alegria. Quando eu me deparo com um testemunho, como eu tenho recebido de pessoas que viveram ao lado de pessoas tóxicas e nunca souberam lidar com essas pessoas, não tinham sabedoria para enfrentar aquilo, e você vê a pessoa recebendo a cura, não que vão deixar, de conviver com algumas pessoas tóxicas, como eu falei aqui, porque às vezes a pessoa tóxica está na tua família, está ao seu lado, mas você vai aprendendo com Deus a lidar para que isso não te traga mais sofrimento, para que você tenha paz até em viver com pessoas assim. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre tristeza, porque o inimigo faz da tristeza uma arma poderosa. O inimigo usa este motivo, esta motivação para gerar caos, para gerar destruição na vida, na mente e no coração das pessoas. E quando o Espírito Santo começou a falar isso ao meu coração, ministrar isso à minha mente, eu falei: Senhor, eu preciso trazer para a igreja o antídoto para que o teu povo não viva uma vida de tristeza. E ontem à noite eu tive um momento muito especial com Deus, um momento ímpar com Deus, e eu recebi essa resposta de Deus ontem. E depois eu vou contar essa experiência mais adiante aqui na mensagem de hoje. Foi um momento de muita alegria, de muito choro, de entender aquilo, para que eu pudesse vir hoje ministrar cura para milhares de pessoas, porque eu sei, nós temos, através dos nossos cultos, eu tenho atingido milhares de pessoas através do Facebook e através do YouTube. Dentro desta série de mensagens, tem cultos nossos que foram transmitidos a 2.600 pessoas no mundo. Então, eu sei que isso é resultado do trabalhar de Deus gerando cura no coração das pessoas. Uma das mensagens desta série já alcançou quase 3.000 pessoas no mundo inteiro. Então, eu sei que isso é a mão de Deus, cuidando do seu povo. E Deus vai cuidar de nós nesta noite, sendo curados pela graça, parte 9. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas, diz o salmista, no Salmo 147, versículo 3. Senhor, Tu és o Deus que sara. O Senhor sara-os de coração quebrantado. O Senhor cura, o Senhor passa o seu bálsamo restaurador nas feridas daqueles que durante a vida foram acometidos por tantos traumas, por tantas dores, por tantas guerras, por tantas lutas. Que o teu Espírito hoje nos ajude a entender e a compreender e a hoje nos livrarmos, que o teu povo hoje se veja livre, liberto desta tristeza que toma conta da mente e do coração de tantas pessoas. Hoje há muitas pessoas tristes, Senhor, mas Tu és o motivo da nossa alegria. Tu és a razão de sermos alegres, de sermos felizes. Não há motivo de tristeza quando o noivo está presente. E nós hoje, Pai, sabemos que o Senhor habita em nós e por isso queremos receber a cura, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu, Elton? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, irmãs, minha família
espiritual. Você sabe que a nossa vida, eu falei aqui domingo, nós travamos todos os dias uma luta muito grande contra nós mesmos. Sabe, nós travamos uma luta contra os nossos pensamentos, contra as nossas emoções, e o tempo todo, muitas vezes, nós nos tornamos reféns, né, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós alimentamos. E o grande drama e o grande problema de tudo isso é que quando nós, né, desenvolvemos pensamentos que são contra nós mesmos, ou quando nós alimentamos sentimentos que geram tristeza, que geram angústia, que geram amargura nos nossos corações, na verdade, nós estamos nos tornando reféns dos nossos próprios pensamentos. Então, há hoje pessoas que, eu disse aqui domingo, são escravas daquilo que elas pensam, porque algumas pessoas continuam vivendo num ambiente tóxico, algumas pessoas têm que enfrentar o mesmo drama, a mesma luta, a mesma dificuldade constantemente, e aí, algumas pessoas vêm à igreja, recebem um alívio na quarta, no domingo, aí na segunda ou na quinta, né, a pessoa passa por um dissabor, passa por uma situação delicada, e logo já vem na mente, nada muda, as coisas não vão mudar, parece que aquela cura que ela recebeu na quarta, na quinta-feira foi invalidado, aí a pessoa vem ao domingo, recebe a cura, aí chega na segunda, na terça acontece um problema, parece que já chega na quarta-feira novamente com o coração sangrando, ou seja, nós travamos uma guerra interior o tempo todo. E eu disse aqui domingo que às vezes nós nos tornamos reféns, né, de uma versão, né, de nós mesmos que nós odiamos. Você diz, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero viver assim, eu não quero ser essa pessoa triste. Mas o fato é que muitas pessoas se tornaram extremamente tristes, sem alegria, sem um sorriso nos lábios, sabe? Não tem mais, algumas pessoas não têm motivação para viver. Não é porque falta alguma coisa, porque tem pessoas que têm tudo. Tem uma boa família, né? Tem dignidade, tem um emprego, sabe? Recebe o seu salário, sabe? Tem tudo o que necessita na vida. No entanto, há uma tristeza, parece que latente, parece que lá dentro há uma coisa tão mal resolvida, uma tristeza que toma conta, e muitas vezes a pessoa, ela força dentro de si, para que essa tristeza venha e tome conta do seu coração, tome conta do seu pensamento, para que ele ou ela tenha um motivo, uma razão para não fazer nada, para não viver, porque vive ali, sabe, num ciclo vicioso, alimentando uma tristeza que não deve alimentar. Jesus disse, entre tantas coisas extraordinárias, né, Jesus falou uma das coisas mais preciosas quando disseram para ele acerca do jejum, né, porque foram falar para Jesus assim, mestre, sabe, os discípulos de João jejuam, né, e os seus discípulos, no entanto, comem e bebem. E Jesus disse assim, olha, pode acaso estar tristes os convidados para a festa, enquanto ainda o noivo se encontra com eles? Jesus disse assim, por que que os meus discípulos vão ficar tristes se eu estou com eles? Não há motivo, porque o jejum, né? Hoje a gente vê o jejum sendo ensinado de forma errada, as pessoas falam que o jejum é para poder, é para você vencer o diabo. Não, o diabo foi vencido na cruz por Jesus. O jejum não tem poder nenhum contra o diabo, né? O jejum, o judeu fazia o jejum porque era um motivo de luto quando a nação estava em guerra, quando havia tristeza, quando havia fome, quando havia necessidade, quando uma tragédia acometia a nação, aí eles jejuavam, né? Porque ali havia um motivo de luto. Porque a comida sempre tipifica a festa, né? Você vai fazer uma festa, você vai lá e faz aquela comida, aquela coisa gostosa, né? Porque a comida tipifica a festa. E tem um texto na Bíblia que Jesus fala assim, essa casta só sai com jejum e oração. Está entre parênteses, né? Entre colchetes, não está no original, mas Jesus ainda não havia morrido. Mas quando Jesus morre na cruz, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós não temos a necessidade de fazer um jejum para ter poder. Todo o poder está em nós através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, ok? Então Jesus fala, olha,
acaso pode estar tristes os convidados para a festa enquanto o noivo está com ele? Porque Jesus estava com eles. Aí Jesus fala assim: dias virão em que o noivo lhe será tirado. Nesses dias haverá tristeza, nesses dias jejuarão, porque aí haverá motivo de tristeza. Quais dias foram esses? Os 3 dias, sexta, sábado e no domingo ele ressuscitou. Então esses dias foram os dias de luto. Por quê? Porque depois veio o Espírito Santo, Consolador, que ele havia prometido que estaria conosco todos os dias. A minha pergunta é: Jesus está em você? Está? Jesus habita em você? Sim ou não? Sim. Se Jesus habita em mim, e eu creio que ele habita, se Jesus habita em você, e eu creio que ele habita em você, não há motivo para nós termos tristeza, ok? Não há motivo para nós alimentarmos o nosso coração, ou ficarmos remoendo a sujeira do passado, ou ficar remoendo um trauma, ou ficar remoendo um acontecimento, ou ficar remoendo alguma coisa para se punir. Sabe, trazer à memória pensamentos de tristeza, ou pensamentos que te causam dor e tristeza, isso é conspirar contra você mesmo. É fazer um desserviço à sua própria vida. Então nós, como filhos de Deus, precisamos entender. Diga: o noivo está comigo. Diga: eu não tenho motivo para a tristeza. Então nós precisamos aprender a lutar desta maneira com as armas que Deus nos deu. Porque se nós dividirmos a nossa mente, ou vivermos com o reino dividido, a nossa vida não vai subsistir, ou seja, não vai seguir, não vai prosperar, não vai frutificar. Jesus também fala em Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diga: Jesus conhece os pensamentos. Ele conhece os pensamentos. Ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa, entenda que pode ser você, porque você é casa, você é morada de Deus, dividida contra si mesmo não subsistirá. Entenda, por favor, quando se fala um reino dividido, nós podemos, às vezes a gente pensa logo, reino dividido é problema em casa, com a família, reino dividido são coisas seculares, mas reino dividido também é aqui dentro. É quando dentro das suas emoções, dentro dos seus pensamentos, você vive dividido entre um bom pensamento e um pensamento ruim, entre um pensamento de paz e um pensamento de morte. É quando você constantemente, gera divisão dentro de você, gerando tristeza, gerando amargura. Amados, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês receberem isso, vocês nunca mais vão viver tristeza na vida. Só é triste quem quer. Só vive com tristeza quem alimenta a tristeza. A tristeza é um ser, entenda por favor pelo Espírito que eu vou lhe dizer, porque isso aqui é revelação da graça de Deus. A tristeza é um ser. Visualize a tristeza como um ser humano. Visualize a tristeza como algo material. Visualize a tristeza desta forma. Se você parar de alimentar a tristeza, ela morre. Se você parar de nutrir a tristeza dentro de você, a tristeza vai ser dissipada da sua vida. Nós só vivemos com a tristeza tomando conta da nossa mente, do nosso coração, quando nós, de alguma maneira, com a mente dividida, ficamos ali alimentando alguma coisa dentro de nós, seja o que for. Então, nós não podemos agir desta maneira. Lá em 1 de Reis, o profeta diz: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O profeta vem e fala para o povo: gente, é o seguinte, até quando vocês vão ficar com dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. O profeta vem para o povo e diz assim: gente, é o seguinte, reino dividido não dá. Isso é sabotar a si mesmo.
Isso é trabalhar para o inimigo. Isso aqui é conspirar contra a própria vida. Ele disse, é o seguinte, você crê em Deus, segue Deus. Se você não crê, segue o diabo. Com a sua mente, se você crê em Deus, alimente os seus pensamentos com as coisas de Deus. Porque tudo na vida, quando passa pela palavra de Deus, recebe cura. Tudo quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, isso gera alegria. Você sabe que eu posso falar isso aqui porque eu estou sendo repetitivo nesta fala, mas o Espírito tem me posto para falar isso. Ao longo desses 18 anos, muitas pessoas sentaram nesses bancos, né, que nem sempre foram assim tão bonitos e almofadados. Aliás, vocês precisam me ajudar a pagar, hein? Esses bancos tão gostosos que nós temos hoje, nem sempre foi assim. Mas muitas pessoas passaram pelas portas da igreja e entraram aqui com o coração sangrando. Pessoas chegaram aqui que haviam acabado de perder um casamento. Pessoas entraram por esta porta, sabe, e foram abandonados pelo marido ou abandonados pela esposa. Passaram por essas portas. Pessoas já chegaram aqui, sabe, de luto, com a morte de um ente querido, sabe, com uma dor na alma, um coração sangrando. Pessoas muitas vezes saíram de casa depois de se atracarem, guerrearem, se ferirem mutuamente e entraram e chegaram aqui na igreja, às vezes arrebentados. Olha a Síria não me dá sossego. Chegaram aqui, às vezes aos pedaços. Mas sabe o que gerou cura no coração dessas pessoas? Foi ao se assentar aqui, ouvir a voz de Deus. Ouvir a palavra. A palavra é o remédio. A palavra é o bálsamo que cura toda dor, que cura toda ferida. Não há nada que traga tamanha alegria ao coração da pessoa do que ouvir a voz de Deus. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Porque a voz do pastor, ela traz alegria. A voz de Deus é uma voz que acalma o coração. A Bíblia narra um fato em que os discípulos estavam num barco e vem um vendaval, uma tempestade, Jesus estava dormindo. E eles sacodem Jesus e diz, mestre, pelo amor de Deus, o mundo está desabando, você não tem medo, você não está vendo o que está acontecendo. Jesus levanta e a voz de Jesus acalma a tempestade, diz, sucessa, acalma. E ouve-se no mar, diz a palavra, grande bonança. Então a palavra de Deus tem esse poder, tem esta eficácia. A palavra de Deus tem, sabe, esta soberania sobre toda tristeza, sobre todo o mal. Então, nós, como filhos de Deus, precisamos ter esse entendimento e pensar o seguinte, eu não posso viver cocheando entre dois pensamentos. Esta é uma decisão única e exclusiva minha, sua. É que nós, na carne, nos habituamos a nos punir. Às vezes parece que há alguma coisa de, desculpe a expressão, masoquista na alma de algumas pessoas. Sabe, aquele sentimento que parece que a pessoa tem a necessidade de aumentar o seu sofrimento. Vocês já perceberam pessoas quando vão falar dos seus sofrimentos, como elas fazem? A pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma micose no pé. Mas sabe que a micose me comeu um pedaço do dedo. A pessoa fala, se eu tenho uma micose, você tem no dedo? Mas a minha micose. A pessoa, mas a minha micose, ela tomou conta do pé, já subiu na perna. A outra fala, a tua subiu na perna, a minha já pegou o corpo inteiro. Parece que as pessoas gostam de aumentar, sabe, a dor, a tristeza e valorizar a coisa negativa na sua vida. Isso é do ser humano, é da carne humana. Agora eu preciso te orientar. Se eu não posso ser aquele que vai sabotar a minha vida, se eu não posso sabotar a minha alegria, qual é o curso, qual é o caminho, qual é a maneira bíblica para que eu não me torne o meu pior inimigo? O profeta Jeremias ensina em Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, quando ele diz assim, quero trazer à memória
o que me pode dar esperança. Isso é uma das coisas mais importantes que nós precisamos compreender. Mas porque isso aqui é a resposta para a tristeza das pessoas. Isso aqui é a resposta para a falta de esperança do ser humano. Isso aqui, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não há ser humano na face da terra que possa manifestar alegria plena e total, se não for trazendo à memória o que traz esperança. Agora, o mundo não traz esperança para ninguém. Olha, pensamento positivo não traz esperança para ninguém. Não há nenhuma força mais poderosa do que a força do poder do Espírito Santo de Deus. Não há nada que crie mais resistência, que dê mais poder, mais autoridade, mais alegria, mais vigor para um ser humano, para resistir qualquer coisa, senão o poder do Espírito Santo de Deus. Você sabe que você e eu podemos passar por qualquer coisa na vida, e nós temos resistência para passar. Isso é bíblico. Se você pegar o que homens de Deus passaram, você vê que a resistência que esses homens tiveram, se você estudar a vida de Jó, você fica transtornado. Porque Jó, Deus lhe tira, permite ali que fosse tirado tudo dele, menos a vida. Até a saúde daquele homem foi arrancado dele. E Jó resistiu a tudo aquilo. Jó passou por tudo aquilo. Você lê a vida de Jó, você fala, meu Deus, olha o que esse homem passou. É que às vezes você não consegue ler a sua própria vida e perceber que você passou talvez por coisas semelhantes ou até piores. Às vezes quando a gente analisa a vida da gente, você fala, meu Deus, olha as coisas que eu passei, olha quantas coisas terríveis eu passei na vida. Sabe quem te deu resistência para passar por tudo isso? Deus. Às vezes você vê, eu tenho um amigo, irmão, que um dia ele chegou em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, ele abriu a porta de casa, não tinha móveis, não tinha nada. Não tinha nada. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, não tem mais nada aqui. Cadê as coisas? E quando caiu a ficha, ele descobriu que a esposa havia ido embora, deixado ele com 4 crianças pequenas, e um praticamente recém-nascido, e foi embora. Qual é uma pessoa, um homem, para olhar para uma situação, a casa, não ter mais nada, foi tudo embora, e olhar e falar assim, eu tenho agora 5 crianças para cuidar. Você acha que humanamente alguém tem força para resistir isso? Não tem, amado. Por muito menos você vê homem aí, indo embora, largando tudo, abandonando. Existem coisas que nós enfrentamos que se não for a mão de Deus, a gente não resiste. Eu quero que você traga à memória o que te traz esperança. Agora, trazer à memória não é trazer os bons momentos da vida apenas. Não é se recordar das boas fases que você viveu. O que traz esperança ao homem é a palavra de Deus. O que traz esperança ao homem é saber que na cruz do Calvário, o Verbo que se fez carne e morreu, ressuscitou ao 3º dia e veio como Espírito Santo Consolador e hoje habita em você. Trazer à memória o que te dá esperança é saber que todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam na minha e na tua vida, quer você mereça ou não, quer você acredite ou não, quer você queira ou não. Todos os dias as misericórdias de Deus se renovam para que eu e você tenhamos a oportunidade de viver uma vida plena, alegre, feliz e cheia da glória de Deus. Todos os dias as misericórdias se renovam. Trazer à memória o que me dá esperança é saber que o amor de Deus não falha. Trazer à memória o que me dá esperança é olhar para aquela situação e saber que Deus vai mudar isso aqui. Um dia Deus vai mudar o meu pranto em riso. Então eu vou me alegrar. Trazer à memória o que me dá esperança é olhar para uma situação e dizer, Senhor, está no teu controle, eu não tenho controle sobre isso, eu não tenho comando sobre isso, porém, o Senhor é quem governa as nações e nada foge ao teu controle, ao teu comando.
Isso é trazer à memória o que dá esperança, amados. É você olhar às vezes para o seu comércio que não está entrando ninguém e saber que Deus está com você e que Ele vai suprir, mesmo que ninguém entre, cada uma das suas necessidades. Que Ele vai fazer algo acontecer na sua vida. Trazer à memória o que nos dá esperança é olhar para o mundo e todo mundo dizendo, a pior crise vai vir. A pior crise vai vir, vai ficar difícil, a economia vai quebrar e vai acontecer. E é você olhar para a palavra de Deus e dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, que estão firmes para sempre. É saber que mesmo no tempo da seca, as suas raízes estão próximas do ribeiro e você vai dar fruto o tempo todo. Isso é trazer à memória o que nos dá esperança. Fora disso, amados, é só conto de fada, é só ilusão, é só engano, é só mentira, é só desilusão e é só tristeza. Por isso o profeta Jeremias diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de paz. É o que Deus tem para nós. Quando Deus olha para você, Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você viva feliz. Sabe que a sensação que eu tenho é que algumas pessoas estão lutando contra Deus. Porque todos os dias que eu acordo de manhã, sabe o que Deus fala para mim? Eu renovei as misericórdias para você ter paz hoje. Eu renovei as misericórdias para você ter alegria hoje. Amados, não seja tentado a ficar o tempo todo, sabe, numa redoma, numa prisão, num engano, numa mentira, de tristeza, que você nasceu para sofrer, que este é o teu karma, e que isso, que o sofrimento, e curtindo a fosse, e curtindo não sei o quê. Pessoas ficaram milionárias, com todo, desculpa, pelo amor de Deus, até gostam, músicas, mas vendendo música com dor de cotovelo, porque ela foi embora e deixou a mala e não voltou para trás. E a pessoa, ela foi embora. E a lua vai para iluminar o pensamento dela que foi embora e que não sei o que mais. Oi, ele me largou e ele foi e não me quis e eu choro por ele. E o povo chora. E o povo chora. Oi, é bonito, é gostoso. Ai, que gostosinho essa música. Mas isso é só para enriquecer pessoas. Isso não te traz nada de bom, não traz alento à tua alma. Nós não temos que ficar curtindo fossa não, amado. Nós não temos que ficar curtindo nada de ruim não. Você tem que olhar com esperança para a tua vida e dizer assim, a casa caiu, mas Deus vai reerguer. Olha, o choro dura uma noite, mas a alegria vai amanhecer. Você vai dizer, no lugar dessa vergonha que eu estou passando hoje, Deus vai me providenciar a dupla honra. No lugar, sabe, do sofrimento, do caos, de tudo que eu estou passando, eu sei que o meu Redentor vive, que Ele se levantará e Ele trará honra à minha vida. Essa deve ser a esperança que você tem que produzir todos os dias no seu coração. Isso é uma luta. Porque eu estou falando aqui, é bonito o que eu estou falando, é bonito ou não é bonito? O duro é a pessoa viver isso. Porque parece que é mais gostoso acordar de manhã e já pensar... Aí você liga o rádio. Ela foi embora com outro e não voltará. Aí você ela foi. Aí você já começa o dia. Tem que trazer à memória o quê? O que me dá? Esperança. Nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Olha o salmista. Os meus lábios falarão o quê? Sabedoria. E o meu coração terá o quê? Pensamentos judiciosos. Alguém sabe o que é judiciosos aqui? Levanta a mão. Eu também não sabia. Só tem a pastora que diz que sabe. Mas não sei se sabe. Eu fui saber o que era. Por quê? O salmista fala. Os meus lábios falarão sabedoria. Eu falei, bom, a boca tem que confessar o quê? Sabedoria é a palavra de Deus, né? É falar a palavra, é falar a palavra. E ele diz, eu tenho que ter pensamento. Aí eu fui ver o que é isso na Bíblia, no original. Judicioso significa pensamentos de sabedoria,
Pensamentos inteligentes, pensamentos de Deus. O que eu tenho que pensar? Com sabedoria. Eu tenho que pensar, eu tenho falado aqui no que eu estou pensando. Eu tenho que analisar o que está na minha mente, porque eu estou em total contato o tempo todo com o meu pensamento. Talvez agora alguém pode estar aqui com o pensamento longe. Pode ou não pode? Talvez alguém esteja me assistindo agora, olhando para mim e mexendo no celular. Está me ouvindo? É óbvio que não está. O pensamento está longe. Bispo, assistir todo o culto, que palavra, hein? Bispo, que culto, hein? Aí eu olho lá no Instagram, quando acaba o culto, a pessoa na hora do culto estava lá curtindo foto. Quem é que está curtindo foto na hora do culto? Está conseguindo ouvir a palavra? Não, mas eu estava ligado em tudo. Não está nada. Nós não temos essa capacidade toda não, mas mental, não tem. De assimilar, de parar, de absorver. Você tem que estar focado na palavra, tem que estar centrado, tem que estar vivendo essa atmosfera, né? Ainda que seja na sua casa. Senão você não vai receber. Por que eu estou falando? Vem para a igreja, porque é o filho correndo, é o marido pedindo comida, é o filho brigando com o outro. Lá em casa acontece isso, não dá para você se concentrar, por isso que a igreja é importante. E o salmista fala, para nós vivermos desta maneira. E aí ele diz, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração. Cada dia. Amado, eu queria, para essa segunda parte da mensagem, que eu tenho pouco tempo agora para encerrar, dizendo para você o seguinte, que existem lembranças que trazem abatimento, existem coisas que geram tristeza, e que nós temos que dizer, até quando você vai viver com isso, alimentando isso? Você sabia que você tem todas as manhãs a oportunidade de começar um dia melhor que o outro? Ainda que o outro dia tenha sido muito bom, você pode ter um dia melhor. Como que eu faço isso, bispo? Para de alimentar aquilo que te gera tristeza. Para de dar comida. Para de alimentar. Para de pensar. Para. Tira isso do teu coração. E eu vou contar um testemunho que aconteceu, porque ontem eu estava falando, Senhor, eu tenho essa palavra tão poderosa para trazer para a igreja. E eu sei que a tua palavra é suficiente. E eu sei que a tua palavra, ela tem um poder de curar, tem um poder tão grande. E aí eu estava em casa, sentado no meu sofá, e eu peguei o meu telefone e entrei no Facebook, e tem um irmão nosso em Cristo Jesus, que tem uma rádio no Rio de Janeiro e faz programa de rádio. E eu entrei, ele estava cantando uma música na rádio. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor trouxe uma cura muito grande para o meu coração naquela hora. E eu comecei a chorar, eu chamei a bispa e falei assim, olha, ouça comigo isso aqui. E ela ouviu, e eu conversei com ela algumas coisas desse louvor. E eu não consegui parar de chorar. E a visão que eu tive depois disso, é que se você entrar na internet, você não vai fazer isso, mas se você fizesse, ou já viu em alguma vez na sua vida, às vezes tem um cantor sertanejo, que ele canta essas canções sertanejas de fossa, sabe? De curtir uma fossa, de sofrimento, ou de dor de cotovelo e essas coisas todas. E às vezes você vê num show enorme, milhares de pessoas, e quando a câmera passa, tem pessoas cantando a música e chorando, já viram isso? E as pessoas vão se contorcendo, e elas choram, e tem umas que gritam, parece que estão num louvor a Deus. Tem pessoas que parece que estão no ápice de uma adoração, cantando e chorando, emocionadas, uma canção que apenas lhe alimenta a tristeza. Ou seja, faz com que a alma da pessoa adoeça ainda mais e reviva ainda mais aquilo. E quando eu comecei a louvar a Deus ontem, eu recebi aquele alívio na minha alma, sabe, como se uma cura tivesse acontecido dentro de mim. Eu pensei, Deus, o louvor cura. Eu queria dizer para vocês, que quando a tristeza bater, louve a Deus. Quando alguma coisa dentro de você quiser gerar em você uma vontade de chorar e de entristecer, comece a louvar a Deus. Comece a louvar a Deus, porque o louvor
ele move o mundo espiritual. O louvor é uma das armas mais eficazes e mais poderosas para gerar cura no coração das pessoas. Ter um coração grato, eu vou falar sobre isso daqui uns dias, ter um coração agradecido gera cura. Mas o louvor a Deus faz com que coisas sobrenaturais aconteçam, que vai além da nossa dimensão e da nossa capacidade humana. Eu percebi, ao longo desta minha jornada com Deus, de quase 20 anos, que muitas vezes, enquanto os louvores são ministrados aqui, pessoas receberam cura física enquanto nós estávamos louvando. Pessoas foram curadas de traumas enquanto nós estávamos aqui louvando. Pessoas, às vezes, ao louvar a Deus, ao momento de louvor a Deus, dentro de um carro, dirigindo, chorando e louvando a Deus, a pessoa é liberta, às vezes, de uma cadeia, de uma prisão de 10, 15 anos que ela vivia. Às vezes, a pessoa tem um start para uma nova vida a partir do momento em que ela experimenta louvar a Deus. Então, o que eu quero que você saiba, a partir de hoje, quando a tristeza tentar chegar, experimente louvar a Deus. Sabe, eu tenho uma canção que ela tem sido, sabe, um marco na minha vida, ao longo, sabe, de muitos anos, desde que eu aprendi. E tem um refrão que diz assim: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, não é assim? E parece que o mar não vai se abrir. Aí o louvor diz: sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Quando eu começo a louvar esse louvor, eu começo a me lembrar, quando tudo diz que não, a voz de Deus, Ricardo, prossegue. Você não está só, experimente a louvar a Deus. Eu queria de verdade que você fizesse do louvor uma arma poderosa de Deus na tua vida. Porque quando nós louvamos a Deus, amados, sabe, comece a colocar louvor na tua casa, comece a colocar louvor no teu carro. Bispo, eu não tenho hábito, eu gosto muito de ouvir música sertaneja. Amado, não estou dizendo que tenha nada de errado, mas cuidado até com a música sertaneja, porque às vezes a letra alimenta a tua dor e a tua tristeza e você não percebe. Gente, vou dizer uma coisa, o louvor é uma das coisas mais sobrenaturais que existem na face da terra. Amados, o mundo espiritual maligno, o mundo espiritual das potestades do ar, maligna, é originária do louvor a Deus. Lúcifer era um anjo de luz, e ele comandava os louvores no céu. Se há alguém que entende de louvor, é Lúcifer. E porque há tantas músicas fortes, marcantes, avassaladoras no mundo? Sabe por quê? Porque ele sabe como tocar o coração das pessoas. Agora eu vou dizer para você uma revelação que Deus falou comigo, ao meu coração. Eu quero compartilhar com vocês. Sabe por quê? Essa é uma das armas mais poderosas e letais do inimigo. Vou dizer uma coisa para vocês, isso foi Deus quem me falou isso, eu estou compartilhando com vocês essa revelação da graça de Deus. Às vezes a pessoa está alegre, a pessoa está feliz, a pessoa está de bem com a vida, a pessoa só está pensando em coisa boa, a pessoa está flutuando depois de um culto de domingo maravilhoso, um culto de quarta-feira como esse, a pessoa está no carro, ela liga o rádio, toca aquela música, pá! Eu dormi na praça, pensando nela, seu guarda, eu não sou não sei o quê, porque eu não coisei. Então, a pessoa canta, escuta o que eu estou te dizendo, isso aqui é 100% espiritual que eu estou te dizendo. A pessoa canta, daqui a pouco, sem que ela perceba, o seu coração foi tomado por uma tristeza, por uma dor, e a sua mente, que não estava pensando em nada disso, volta a reviver uma emoção negativa. Isso toma conta da pessoa, e a pessoa sucumbe à tristeza, e aquela coisa, sabe, se perpetua e volta a sua mente ao seu coração novamente. Tem gente que está triste, não sabe nem por que está triste. Porque às vezes ouviu uma música, às vezes acontece comigo. Olha que eu sou crente. Às vezes eu estou passando num lugar, eu ouço uma música.
Dali a pouco, outro dia eu estava de carro, alguém passa, ouço, daqui a pouco eu estou no carro cantando. Eu não sei o quê. Eu falo, meu Deus, vai de Satanás. E aquilo fica na minha cabeça. Dali a pouco eu estou no lugar, Teve um dia que eu estava no lugar, passando no lugar, estava uma música assim. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Um negócio assim, gente do céu. Eu peguei, ouvi aquilo e estou no carro. Cheguei na porta de casa, buzinei, ia sair com a bispa entrou, falei, Nossa Senhora, me dê a mão. Ela disse, o que é isso? Entrei no carro errado. Eu falei, meu Deus, bem, misericórdia. Dali a pouco, fomos num lugar, estamos lá resolvendo as coisas, daqui a pouco eu, Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, olha como impregna. Impregna ou não impregna? Impregna. Uma vez impregnou na minha cabeça uma música de um sertanejo que tocava sanfona. Quando olhei a terra ardente. E eu estou lá, com a fogueira de São João. Agora a bispa brinca comigo e fala, não conheço esse louvor. A bispa fala, você não conhece esse louvor. Às vezes acontece com a gente. E aí você não percebe, você canta. E daqui a pouco, esta música te leva a um ponto da tua vida que você já não vive mais, que você não está mais, mas esta música te leva até lá. Isso é espiritual. Para você sofrer, para você se arruinar, para você trazer à memória a desesperança. Outro dia eu recebi um vídeo mostrando não sei o que da overnight, da Toco. Aí eu já estava em casa. Já estava lá. No passinho. É o quê? Eu não ouvi, mas não gostei. Não ouvi, mas não gostei. Não era assim? Eu já estava lá no meio. Eu já estava... Aí eu já lembrei. Olha, o diabo é sujo. Eu já comecei a lembrar da minha infância, da juventude. De como eu ia, que eu passava um óleo Johnson no cabelo, e as meninas vinham. Já comecei a pensar o que não devia pensar. Dali a pouco eu já estava pensando em que não devia pensar. Falei, vai de reto, Satanás. Com a mulher brava que eu tenho em casa, Deus é mais. Você percebe o que eu estou falando ou não? Está dando para entender? A música te leva a um lugar que o diabo quer que você volte. Você não está mais lá. Você não vive mais lá. Você não tem mais nada a ver com aquilo, mas a música te leva até lá. Mas o louvor a Deus te leva na sala do trono. O louvor a Deus te leva num lugar de intimidade com Deus. O louvor te leva num lugar extremo de comunhão. O louvor te leva numa atmosfera que só o céu tem. O louvor te leva a uma atmosfera de cura. Por isso é importante nós desenvolvermos esta vida de louvor e de adoração. O Salmo 59, 16, diz assim, eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha. Ou seja, o louvor a Deus é proteção no dia da tristeza, da angústia. O louvor a Deus te tira da depressão. O louvor a Deus te tira da amargura. O louvor a Deus te tira da dor de cotovelo. Entenda a dor de cotovelo aí. O louvor te tira de tudo isso e te leva para uma atmosfera onde só o Espírito pode te colocar. O louvor tem esse poder. Em Atos dos Apóstolos mostra como o louvor tem poder de curar. Atos 16, 25. Estou pulando um pouquinho dos versículos, porque eu não tenho mais tempo. Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Louvores. Estava preso. Não estava cantando, eu estou guarda, eu não sou, que eu estou preso na praça. Não. Não. Cantavam louvores a Deus. Você conhece a história? E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente,
Sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O louvor, ele é tão avassalador que às vezes seu vizinho do lado, às vezes está lá com amargura, o louvor cura teu vizinho. Liberta a cadeia do teu vizinho. Às vezes teu vizinho está lá em pé de guerra, o pau está quebrando, a vida está... A pessoa está pensando em suicídio, você começa a louvar a Deus, põe um louvor na tua casa, o louvor vai, gera cura. Gera cura. O louvor tem esse poder. Satanás ministrava os louvores a Deus, Lúcifer, ele sabe a potência que é o louvor. E ele pegou isso e fez disso uma arma para levar as pessoas, amados, não existe. Escuta o que eu vou dizer para vocês, é que é a revelação da graça de Deus purinha para a tua vida, que Deus me revelou, estou revelando para você. A música te leva a lugares onde você não está mais. A música tem um poder de te colocar no momento da tua vida. É ou não é verdade que às vezes você ouve uma música e ela te joga no lugar. Amados, quando eu ouvi, eu toco, overnight, e aí começou a tocar a música. Eu fechei, eu me vi lá dentro. Eu já estava lá. Não sei nem como é que é mais. O molejo eu tenho, né? O molejo está aqui. Nunca perdi. Mas a música te leva lá. Leva ou não leva? Leva ou não leva, igreja? Leva, mano. E é inconsciente que a música te coloca lá no lugar. É inconsciente. Aquele momento da tua vida, aquela história que você viveu, aquela música romântica que te lembra daquela pessoa. Tem gente que diz, nós tínhamos uma música, eu e ela tínhamos uma música, e você ouve aquela música e te leva lá. Você não está pensando na pessoa, você não está lembrando de ninguém, mas a música te coloca lá, na frente daquela pessoa. E o louvor tem o poder de libertar você. O louvor é algo extraordinário. Olha o que diz o salmista no Salmos 13, versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O louvor nos faz bem, amado. O louvor nos faz bem. Olha, a Bíblia narra que, por conta da vida que Saul estava levando, o espírito saiu de Saul. Como assim saiu, bispo? Naquela época, né, no velho pacto, na velha aliança, o espírito não morava. Lembra que Jesus falou, depois da minha partida eu vou enviar o espírito que vai habitar com vocês todos os dias. No passado, o espírito não morava em nós, visitava. Então, visitava o rei, quando o profeta orava, o espírito visitava. Quando ali alguém ia trazer uma profecia, o espírito visitava e o profeta falava, trazia uma profecia para o povo. Então, o espírito visitava. Por isso aquela expressão, me dá uma porção dobrada do Espírito. Hoje você vê num culto, a pessoa, vamos fazer um culto de busca para receber porção dobrada. Oi? Porção o quê? Oi? Hoje o Espírito habita em nós. Não é dado por medida. Hoje o Espírito habita em nós, corporalmente, em nós, para sempre. Mas naquela época não. E Saul havia desagradado a Deus, estava fora da vontade de Deus. E aí, olha o que acontece com Saul. Olha o que acontece, 1 Samuel 16, 23. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul... deixa eu explicar. Bispo, o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre... Espera aí. Isso significa que, 2 pontos. Deus permitiu. Nada acontece sem ação direta ou sem a permissão. Deus permitiu, lembra com Jó? Deus permitiu. Com Saul a mesma coisa, não foi que Deus mandou, Deus permitiu, ou seja, o Espírito deixou Saul. Saul não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus, o Espírito não estava nele. E aí o Espírito maligno, naquele momento, se apossava dele. E olha o que aconteceu, sucedia que o Espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi, porém, tomava a harpa e a dedilhava. Olha o poder do louvor, olha o poder do louvor. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. O louvor tem poder. O louvor tem poder. Às vezes o que você está sentindo, às vezes aquela dor, é algo maligno, amados.
Sabe, é uma tristeza desnecessária. Ruminando ali, sabe, uma coisa dentro de você. Mas quando nós louvamos, o louvor é terapêutico, o louvor ele é sobrenatural. Salmo 149, 3. Louve-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu louvor e da salvação adorna os humildes. E o Salmo 150, eu encerro com ele, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Eu queria encerrar dizendo a você o seguinte: enquanto nós louvamos a Deus, nós nos envolvemos com a palavra corta, a palavra cura, a palavra liberta, mas algo sobrenatural, inexplicável acontece quando nós louvamos. Você sabe que algumas pessoas têm dificuldade de louvar, o inimigo endurece o coração das pessoas para elas não louvarem, sabia? Tem gente que diz assim, sabe, eu vou, pensa, né? Pode ser que alguém pense assim, não, eu vou na igreja, mas eu vou depois do louvor, porque eu não gosto do louvor. Talvez alguém faça isso, não sei. Às vezes alguém pensa dessa maneira, e a pessoa não percebe que ela está deixando de receber cura. Porque o louvor não é para nós, percebe? Você não vem aqui para me louvar ou para se louvar. A canção que o mundo canta é para a alma, é para si. O louvor não é para si, o louvor é para Deus. O louvor é o momento maior em que nós subjugamos a nossa carne. O momento em que você está com luta, está com um problema e você para e louva a Deus. O momento que um camarada está preso. Horas antes, pessoas haviam morrido e ele é preso para ser morto. Ele foi preso para ser morto. Ele sabia que ia morrer. Aí ele começa a orar e louvar. Sabe o que acontece? A cadeia se rompeu. Através do louvor. Quando a tristeza quiser tomar conta do teu coração, louve. Quando alguma coisa perturbar você, louve. 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 Porque o louvor gera cura. Eu queria hoje encerrar esse culto gerando cura no teu coração. Nós vamos encerrar hoje louvando a Deus com esse louvor, quando tudo diz que não. Porque eu não estou só, você não está só. Nós vamos encerrar louvando a Deus. Eu quero que você abra o teu coração e que você comece a louvar a Deus. Você seja um adorador a partir de hoje. Queria dizer para os músicos da nossa igreja, louvem o dia inteiro. Crie uma atmosfera de adoração. Amados, não é porque eu estou na frente da igreja, não é porque eu estou na frente das câmeras, o dia inteiro na minha casa. Não vou dizer que sou eu, não. Minha mulher o dia inteiro envolvida numa atmosfera de louvor. Não tem um dia na minha vida que eu não vejo a minha mulher estudando música, falando de música, me mandando música e cantando e música o dia inteiro. O dia inteiro. Sabe, porque essa é uma atmosfera que toca o coração de Deus. Às vezes a pessoa entra na casa, quer dizer para você que às vezes está construindo a tua casa, às vezes falta tudo ainda, você vai entrar na tua casa e você vai olhar e você vai começar a louvar a Deus. Senhor, eu te louvo. Cante um louvor e você então vai desenvolver um louvor como Davi fazia. Você vai dizer, Senhor, eu te louvo por esta casa abençoada. Eu te louvo por essa família que o Senhor me deu. Ah, Senhor, a minha casa é tão boa. Ah, que casa linda, Senhor. E você vai fechar os seus olhos, você vai imaginar esta casa linda. E você vai imaginar aquilo que está faltando dentro da tua casa, ali dentro. O louvor vai trazer a existência, o teu milagre, a tua bênção. O louvor tem poder, amados. Vamos usar essa arma que Deus nos deu? Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé. Vamos encerrar nosso culto usando essa arma. Fale com Deus. Olha, deixa esse louvor te levar na sala de Deus. Sabe, fecha os seus olhos, imagina você subindo até o céu. Imagina as nuvens se abrindo e você diante do trono de Deus. E como se você estivesse falando com Ele e ouvindo Ele olhando para você. Sabe, imagine o seu louvor no meio de anjos. Deixa o louvor te levar lá.
Deixa o louvor te levar até o céu. Oh, Senhor, é tão bom te adorar. Oh, nós louvamos, Senhor. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Olha a voz de Deus tirando você desse abismo, desse buraco. Quando tudo diz que não, Senhor, parece que o mar não vai se abrir. o Senhor faz ele se abrir. O Senhor faz. Sei que não és o sol Nunca, Senhor, que dizes sobre mim, não pode se frustrar. Oh Deus, estamos na sala do trono. Venha em meu favor. Veja agora Deus enviando anjos nesta causa. Cumpra em mim teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível Imagine isso. desistiu de Visualize. mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh Deus, oh Deus do impossível. o Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, Oh, eu creio. sua voz me encoraja a prosseguir. Receba coragem para continuar. Livre da tristeza. Quando tudo diz que não, Oh, Jesus. ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não és o sol. Eu não estou. Dizes sobre mim, não pode se frustrar. Veja pela fé. Ele vindo em teu favor. Veja, visualize isso na tua casa, na tua vida, nos teus sonhos, nos teus negócios, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Ele é. Desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Não importa se você pecou, não importa se você caiu, se você errou, a misericórdia de Deus vai te buscar onde você está. O amor de Deus é maior do que os teus pecados. O amor de Deus por você é maior do que as tuas falhas. Ei, receba a cura, receba o perdão de Deus. Ele é. Oh, Ele é. Deus do impossível. Oh, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, é o Pai de amor bondoso. Oh, aleluia. Não desiste de um filho seu, o Deus do impossível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Deus do impossível. Recebe, Senhor. Aleluia.
Você vai voltar para casa hoje alegre e feliz. E com esta arma de Deus na tua vida, poderosa. Amém? Estenda as mãos aos céus, que a graça, a paz, o amor, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conduza você, a sua família, por uma semana de louvor e adoração, por uma semana de cura, de milagres e de bênçãos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, vá em paz, vá feliz.